A importância dos vínculos afetivos para o envelhecimento para a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 2. Os alunos em ordem de apresentação são Ana Carolina Krieger, Júlia Irala, Nicole Schneid, Maria Eduarda Costa, Victoria Coelho e Arthur Bernardes. Nossa apresentação vai contar com aspectos envelhecimento, vínculos afetivos, envelhecimento ativo, políticas públicas, desafios e as considerações finais. Aspectos físicos e mentais do envelhecimento. Conforme o passar dos anos, o ser humano passa por uma série de mudanças físicas em seu corpo, passa a funcionar de maneira diferente. Geralmente, por volta dos 50 anos de idade, começam alguns indícios de mudanças físicas aparentes, como o cabelo branco e a pele enrugada. Entretanto, essas não são as únicas mudanças pelas quais o corpo humano passa ao decorrer da idade. Aspectos como a perda de músculos, diminuição do volume cerebral, a diminuição da neuroplasticidade, a mudança cognitiva, a memória e a inteligência também são afetados com o passar da idade. A diminuição do volume cerebral em idosos pode acabar ocasionando uma série de impactos no indivíduo, como, por exemplo, lentidão no raciocínio, perda de memória, entre outros impactos. A inteligência pode ser classificada entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A inteligência fluida é a capacidade de processar novas informações gerais que não requerem nenhum conhecimento prévio específico e é associada à velocidade de processamento mental. A inteligência fluida também tende a alcançar seu pico no início da idade adulta e a diminuir progressivamente com a idade. Já a inteligência cristalizada se baseia no conhecimento mais específico, o tipo que deve ser aprendido ou memorizado, como vocabulário, informações especializadas ou estratégias de raciocínio. Esse tipo de inteligência geralmente melhora ao longo da vida. Pesquisas apontam que o declínio intelectual não ocorre até que as pessoas tenham por volta de 60 ou 70 anos. Além disso, as pessoas que eram saudáveis e mantinham-se mentalmente ativas demonstram menor declínio. A mudança cognitiva em idosos pode estar diretamente relacionada a uma diminuição dos lobos frontais, o que acaba interferindo em diversas funções executivas e cognitivas. Falando sobre a depressão em pessoas com mais idade. A depressão em idosos geralmente é banalizada. Entretanto, assim como em qualquer outra faixa etária, é extremamente prejudicial e traz sintomas para o indivíduo, podendo influenciar no isolamento e afastamento familiar por parte dele. Além disso, ela pode vir acompanhada de sintomas somáticos e alterações cognitivas. Em idosos, percebe-se uma grande dificuldade de realizar tarefas que exijam várias partes de uma informação ou realizar tarefas de maneira simultânea. Isso ocorre pois os idosos têm mais dificuldade em utilizar a memória de trabalho, o que também pode acarretar em maior tempo para aprender novas informações. Por outro lado, a memória de longo prazo não é afetada da mesma forma que a memória de trabalho. Aspectos sociais. As pessoas estão sempre em busca de um sentido para a sua vida. Sendo assim, pode se tornar muito frustrante para um idoso que já viveu muita coisa não conseguir mais desempenhar as funções que estava acostumado a desempenhar quando era mais novo. Geralmente, o que motiva as pessoas e traz o sentido para a sua vida acaba por ter um fim em algum momento, seja isso o trabalho ou a família. Com isso, existe o que é designado como crise da meia-idade, caracterizada pela falta de propósito. É muito comum a ocorrência de crises como essa em momentos marcantes, como a saída de um filho de casa ou o tempo após a aposentadoria. Entretanto, é de suma importância que esses idosos se sintam capazes de continuar desempenhando outras funções e sejam reconhecidos por isso perante a sociedade, pois isso traz um senso de pertencimento e sentido de vida para eles, assim como para qualquer ser humano. Dados afirmam que os idosos contribuem muito para a sociedade moderna, sendo quase 40% dos juízes federais norte-americanos tendo mais de 65 anos, e eles lidam com cerca de 20% dos casos. Além disso, em uma pesquisa de 2010, descobriu que 12% dos federais têm mais de 80 anos de idade, e 11 dos 1.200 juízes estão em seus 90 anos. Bom, quando falamos em vínculos afetivos, o primeiro conceito que vem à cabeça é o de instituições sociais. As instituições sociais também podem ser chamadas de organizações sociais e essas, por sua vez, possuem regras, leis, funções específicas e desempenham um papel crucial na vida de cada indivíduo, sendo a família reconhecida como o grupo primário, o locus para a concretização dessa experiência.
Além disso, vale ressaltar que a configuração que os vínculos apresentam não é a mesma para todos os indivíduos, ou seja, cada indivíduo estabelece os próprios vínculos afetivos. Para os idosos, algumas das instituições não afetam mais seu cotidiano da forma como costumavam afetar e nem fazem mais parte de suas vidas, como, por exemplo, a escola e o trabalho, caso estes sejam aposentados. Por outro lado, algumas instituições continuam desempenhando um papel crucial na vida dos idosos, como, por exemplo, o Estado e a família. Segundo a teoria da ligação designada por Bowlby, é extremamente necessário que os vínculos afetivos com os familiares ocorram desde cedo, pois a forma como esses vínculos são estabelecidos durante a infância podem influenciar em múltiplas formas de consternação emocional e perturbação da personalidade. Além disso, a forma como esses vínculos são postos na infância influenciam na proximidade que o vínculo vai ter com seus familiares na fase adulta, se diferenciando caso esses vínculos acabem por ter uma repercussão positiva ou negativa. Dessa maneira, indivíduos que possuem vínculos com uma repercussão negativa tendem a manter distância desses familiares na sua fase adulta e, possivelmente, não saberão a maneira correta de estabelecer vínculos positivos com seus futuros filhos. Como dito no texto, quando é conferida a responsabilidade em oferecer cuidados aos pais idosos, os filhos, enquanto cuidadores, tendem a estabelecer o mesmo tipo de vínculo. Que significa que, caso os filhos venham a assumir o papel de cuidadores de seus pais, a tendência é que se estabeleça o mesmo tipo de vínculo afetivo quando o cuidado era feito dos pais para os filhos, mesmo que esse possa vir a ser agressivo. Sendo assim, o vínculo afetivo dos idosos com a família é muito importante e deve ser estabelecido de maneira positiva desde a infância, pois muitas das vezes a família é tudo o que restou na vida dessa pessoa e é essencial que os seus familiares haja um local de abertura e cuidado. Além da família, o Estado é fundamental na garantia de direitos dos idosos e na criação de políticas públicas eficientes em prol desses indivíduos. Envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é uma forma de prevenir doenças e promover a saúde. E para isso, o indivíduo precisa manter-se uma pessoa ativa e participativa fisicamente e de questões sociais, culturais e econômicas. Esse método funciona pois pessoas mais ativas, tanto fisicamente quanto atuando na comunidade, não perdem o senso de pertencimento, se tornam mais autoconfiantes, intelectualmente ativas e, por conta disso, previnem doenças psíquicas e doenças que possam ser causadas por conta do sedentarismo. Contudo, envelhecer de maneira ativa é uma tarefa que deve começar muito antes da terceira idade, pois essas devem ser competências trabalhadas ao longo da vida e mantidas quando atingida a terceira idade. Reserva cognitiva. A reserva cognitiva diz respeito à capacidade do cérebro de encontrar soluções alternativas para realizar tarefas. Para que os indivíduos possuam essa reserva cognitiva, é extremamente importante que se mantenham pessoas intelectualmente ativas tanto antes quanto após a terceira idade. Dessa forma, realizar essas tarefas, sejam educacionais, atividades fora do usual, atividades de lazer ou aprender idiomas, trazem benefícios para a reserva cognitiva, promovem a neurogênese, a neuroplasticidade e contribuem diretamente para o envelhecimento ativo. A importância dos vínculos afetivos para o envelhecimento ativo. Assim como já dito anteriormente, os vínculos afetivos, especialmente os vínculos afetivos familiares, possuem um papel fundamental no envelhecimento ativo, tendo em vista a necessidade de um ambiente incentivador, seguro e favorável para o envelhecimento ativo. Sendo assim, o ambiente no qual o indivíduo está inserido, sobretudo familiar, deve ser um espaço seguro que promova o bem-estar e o afeto dos idosos. Uma boa relação familiar promove a troca intergeracional e a escuta ativa por parte dos familiares, fatores de inclusão e compreensão extremamente importantes para o envelhecimento ativo. Além disso, uma boa relação familiar em um ambiente com esses aspectos previne o idoso de doenças psíquicas e suas implicações. As políticas públicas para o envelhecimento ativo correspondem às instituições de cuidado e a todas as medidas e ações estatais que são garantidas e devem ser cumpridas perante a lei, visando sempre o bem-estar do idoso.
Os antigos asilos, chamados agora de instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, podem ter origem tanto privada quanto estatal e têm como principal objetivo acolher idosos acima de 60 anos que precisem de moradia, cuidado e alimento. Além disso, as ILPIs devem prestar apoio e cuidados à saúde e devem dispor de médicos, enfermeiros e os demais profissionais de saúde necessários para assistir seus idosos. Quem é responsável pela regulamentação das ILPIs é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Foi aprovada em 1994 a Política Nacional do Idoso, PNI, que tem como principal objetivo efetivar ações e leis que preservem os idosos e garantam o exercício de seus direitos quanto cidadãos. A Política Nacional de Saúde do Idoso possui como objetivo principal a promoção do envelhecimento saudável, visando a manutenção da capacidade funcional dos idosos, a assistência às necessidades de saúde do idoso. Dando continuidade agora aos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que os idosos enfrentam. Bom, começando aqui pelos meus slides, vamos falar um pouquinho sobre a autonomia, que diz respeito à capacidade de um indivíduo de tomar as decisões por conta própria, enquanto a independência diz respeito à capacidade de um indivíduo de executar uma ação de maneira independente, ou seja, sem o auxílio de outra pessoa, né? É extremamente comum que os idosos, que aspectos como autonomia e independência sejam afetados por conta da idade. Só que, geralmente, aceitar a perda da autonomia ou da independência não é fácil para as pessoas e se torna um fator muito estressante e frustrante. Dessa forma, nesse momento, cabe aos familiares, cuidadores e às pessoas que convivem com os idosos ter paciência e empatia para lidar com eles, tendo escolhas e atitudes que sempre visem o bem-estar dessa pessoa. Agora, falando um pouquinho sobre o etarismo. Bom, o etarismo consiste em um preconceito contra as pessoas por causa da idade delas, e isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Ou seja, tanto as pessoas mais jovens como as pessoas mais velhas. Geralmente, o etarismo acaba sendo mais associado ao preconceito contra os idosos, mas como eu disse, pode acontecer com qualquer idade, e a solução para esse problema acaba sendo a solidariedade e o respeito entre as gerações. Continuando, o etarismo está presente na sociedade e afeta diariamente a vida dos idosos. Mas, além de estar presente na sociedade, mesmo de maneira mais velada, o etarismo pode também estar presente dentro das relações entre as famílias. Pessoas familiares não possuem a devida paciência para lidar com os idosos, não respeitam limites físicos e, por causa disso, acabam negligenciando e excluindo eles e associando também as suas imagens e fortalecendo, na sociedade, aos estereótipos. Tudo isso acaba prejudicando os vínculos afetivos, tanto com a família quanto a comunidade. E isso acaba gerando nessas pessoas um sentimento de tristeza e também não pertencimento, né? Agora, no próximo slide, podemos falar alguns fatores determinantes. O envelhecimento ativo depende de inúmeros fatores determinantes, podendo ser fatores pessoais, comportamentais, ambientais, econômicos e sociais. Chegando então na conclusão do nosso trabalho, concluímos que o tempo traz uma série de aspectos físicos, sociais, mentais e desafios relacionados à idade, tornando os idosos muito mais frágeis nesses aspectos e mais sujeitos a doenças psíquicas caso não possuam redes de apoio e vínculos afetivos, especialmente os vínculos afetivos familiares, de maneira positiva e estável. Além disso, percebe-se a importância estatal no que diz respeito a medidas normativas e executivas em prol do envelhecimento ativo, tendo em vista que os papéis de cuidado que antes eram quase estritamente destinados aos familiares, agora também precisam de apoio estatal. Por fim, os autocuidados e os cuidados por parte das instituições familiares para o envelhecimento ativo devem começar de maneira antecipada, não apenas após a terceira idade. Dessa maneira, o envelhecimento ativo serve como uma forma de prevenção, tendo em vista que o indivíduo chegará à idade elevada de maneira saudável e, além disso ser bom para o próprio indivíduo, visando a alta expectativa de vida, medidas de prevenção à saúde reduzem a quantidade de gastos governamentais que seriam destinados ao tratamento de doenças, o que impacta a economia de maneira muito positiva. Por fim, eu vou ler alguns trechos tirados do livro Temas sobre Envelhecimento Ativo que ajudam a ter uma melhor compreensão do tema abordado. Desse modo, podemos dizer que o estabelecimento de vínculos afetivos saudáveis vai influir diretamente no tipo de envelhecimento, podendo esses vínculos ser vínculos afetivos em bases seguras e protetoras ou vínculos afetivos em bases violadoras de direitos. Assim, o indivíduo pode ter um envelhecimento pautado nos 3 pilares da política de envelhecimento ativo:
como acesso à saúde, participação social e segurança. Contudo, se não tiver estabelecido um bom vínculo afetivo com seu núcleo familiar ou comunitário, sua saúde poderá ser comprometida, haja vista a grande possibilidade de desenvolver um quadro depressivo em decorrência do isolamento social. É necessária uma melhor articulação entre os serviços públicos já existentes, de modo que incluam no planejamento de suas ações esta parcela da população, muitas vezes relegada a um segundo plano, pela família, Estado e sociedade. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido até aqui.